Olá pessoal, vamos começar agora mais uma disciplina, Programação 1, e para poder trabalhar com Programação 1 nós vamos estar vendo o conceito de paradigmas. Então nós estamos na disciplina de Programação 1, curso de licenciatura em computação, sou o professor Juliano Rangel, estarei com vocês como professor formador. Para começar, a gente queria ler com vocês o conceito de paradigma. Tá? Esse conceito é importante que vai regir todo o funcionamento nosso da disciplina de Programação 1. Porque nós vamos ver vários paradigmas e iremos aplicar um deles. Então, o que é paradigma? Paradigma é um conjunto de regras que estabelecem fronteiras e descrevem como resolver problemas dentro dessas fronteiras. Os paradigmas influenciam nossa percepção, ajudam-nos a organizar e a coordenar a maneira como olhamos o mundo. Morris, 1994. Nós veremos que esse modelo, essa forma de moldar o mundo, vai nos conduzir com outras ideias derivadas de paradigma, quando a gente vai falar sobre o paradigma orientado a objeto. O paradigma de programação refere-se ao estilo de programação. Portanto, tem forte vínculo com a linguagem de programação utilizada. Então, nós veremos que, para programar em orientação, utilizando o paradigma orientado a objeto, a linguagem que nós vamos utilizar deve ofertar recursos para isso. Vamos ver mais à frente sobre alguns paradigmas que nós vamos estudar durante a disciplina de Programação 1. Bom, os paradigmas, vamos ver que são vários. Vamos começar fazendo um resumo breve sobre eles, começando com a linguagem de máquina, onde nós vamos ver como era feita a programação utilizando linguagem de máquina, que era de muito baixo nível. Depois nós evoluímos um pouquinho, passamos a programação utilizando um paradigma de baixo nível, onde ainda não era um paradigma, era um modelo muito simples de programação, basicamente no mesmo modelo da linguagem de máquina. Evoluindo, nós tivemos o surgimento do paradigma imperativo ou linear, onde os programas eram escritos em início, meio e fim. Tá? No início, meio e fim, para poder chegar ao objetivo esperado. Em seguida, nós tivemos o paradigma procedural. No paradigma procedural, nós temos agora a divisão do programa em partes. Nós já vimos sobre isso em Lógica de Programação 2 e revisamos estrutura de dados, que é a criação de procedimentos e funções. Esses procedimentos e funções eram pegar esse programa e dividir em partes. E essas partes puderam ser chamadas mutuamente. E para evoluindo o paradigma procedural, surgiu o paradigma modular, onde a gente passou a incorporar os conceitos do procedural, passando a usar módulos, que eram conjuntos de dados e procedimentos, que se integravam e eram reaproveitados em outros momentos. Em seguida, que é o grande conteúdo da disciplina de programação, que vai ser o paradigma orientado a objeto. Vamos dar uma olhadinha mais detalhada em cada um deles. Bom, o paradigma de linguagem de máquina, ou a linguagem de máquina, nós estamos falando onde nós tínhamos apenas números zeros e uns, porque os computadores são binários, eles só entendem ou o sinal 1 ou o sinal 0, ou seja, presença de energia ou ausência de energia. Então, toda a codificação no início, quando foram criados os primeiros computadores, era feita utilizando-se dos zeros e uns, diretamente ligando e desligando circuitos internos para poder chegar a uma operação. Era uma coisa bastante complicada, feita pelos próprios engenheiros que criavam os computadores. Bom, e prosseguindo, surgiram os paradigmas e as linguagens de baixo nível, onde agora, em vez de a gente programar em 0 e 1, nós utilizamos os mnemônicos, que são abreviações para comandos. Só que esses comandos eles são nada mais, nada menos do que um nome para aqueles códigos de zeros e uns que nós vimos anteriormente. Então, esses mnemônicos auxiliavam o processo para não ter que decorar os zeros e uns e o nome dos espaços de memória que era utilizado para aqueles zeros e uns. E esses mnemônicos nada mais eram que apelidos, como falamos anteriormente. Dessa forma, esses apelidos eram necessários que fosse feito um mapeamento deles de binário, de apelidos de letras para códigos numéricos. Isso era feito pelo assembler, ou montador. Então, o montador pegava os códigos que nós vimos aqui em cima, escritos em linguagem em assembler, e codificava isso em zeros e uns. Ainda de muito baixo nível, deveria conhecer o processador, conhecer a estrutura que estava sendo programado aquele computador. E evoluindo, surgiu o paradigma imperativo. No paradigma imperativo, nós definimos que nós temos uma sequência de instruções, uma sequência finita, ou seja, eu tenho início, meio e fim, e essa sequência finita de instruções, elas têm três operações básicas: atribuição,
onde eu atribuo valor a estados dentro do sistema, controle de fluxo, onde eu faço algumas pequenas condicionais, mas ainda seguindo um fluxo contínuo, e a entrada e saída de dados, onde eu recebo os dados e onde eu faço a saída. Isso é o paradigma imperativo, onde eu tenho início, meio e fim. E a grande questão é que os comandos de atribuição eles vão alterando o estado do programa. Então o programa vai evoluindo, modificando o seu estado com o controle de fluxo e fazendo entradas e saídas. Continuando, nós tivemos a evolução do paradigma imperativo para o paradigma procedural. Passamos a ter agora nossos programas divididos em partes. Nós já vimos isso anteriormente nas disciplinas de Lógica de Programação 2 e revisamos a estrutura de dados, que é a questão da criação de procedimentos e funções. Pegar um pedaço de código, pegar esse pedaço de código e dar um nome para ele. Esse pedaço de código, procedimento ou uma função, são subrotinas. E uma das grandes vantagens da programação procedural é que essas subrotinas, esses pequenos procedimentos, eles podem ser testados antecipadamente e reaproveitados. Então nós temos condições de ter partes menores dos sistemas e reaproveitando essas partes menores, construindo o sistema como um todo. Tá? E uma das grandes questões que a gente tem que discutir e vamos evoluir durante esse curso, essa disciplina, é que o paradigma procedural ele separa o procedimento e os dados. Nós temos que pegar os dados e passar para os procedimentos para que eles possam fazer as ações que eles precisam, de processar aquele dado e devolver um resultado. Essa é a grande questão que nós vamos trabalhar bastante durante o restante das disciplinas, evoluindo o paradigma procedural. Evoluindo o paradigma procedural, nós temos então o paradigma modular. No paradigma modular, nós temos o chamado design bottom-up, de base para cima, onde eu pego os códigos, nesse caso os módulos, pequenos módulos, e vou agrupando. Então, nós são agrupáveis, são módulos que vão sendo compostos, fazendo uma composição, e dessa composição nós vamos ter o sistema como um todo. Então, começando na base, com pequenos módulos, geralmente esses módulos são soluções genéricas, ou seja, reaproveitáveis, como nós já vimos anteriormente em procedimentos e funções, a ideia de pilhas e filas. Então, a ideia de um módulo é você pegar aquele conceito de pilha e fila e encapsular em um módulo, tá? Agrupar aqueles procedimentos dentro de um módulo, só que a grande questão aqui do módulo é que nós temos os dados, as variáveis e os procedimentos. Só que essas variáveis são internas ao módulo, elas não são visíveis fora do módulo. Diferente do que a gente trabalhou com procedimentos e funções, para mexer com pilha e fila, eu necessitava passar para a pilha e para a fila a própria pilha, para ela poder manipular ela. Com o módulo, a pilha fica dentro do módulo, e eu só passo para as funções deste módulo os dados que vão ser manipulados dentro da pilha, para poder fazer uma inserção na pilha e fazer uma remoção. Não preciso passar a pilha. Tá? Mas algumas questões que devem ser tratadas, uma delas é que essa programação era um pouco mais demorada. Não porque era mais difícil do que o procedural, ela usa os conceitos do procedural, mas eu devo pensar os módulos para que eles sejam genéricos, ou seja, que ele possa ser reaproveitável. Isso demanda um pouco mais de tempo na hora de planejar, na hora de codificar esses módulos. Bom, e continuando, nós vamos falar agora sobre orientação objeto. Na orientação objeto, gente, nós vamos falar das grandes áreas, e a principal área que a gente fala sobre orientação objeto é abstração e responsabilidade, onde para poder modelar um sistema orientado a objeto, eu vou trabalhar sempre com essas palavras. Abstração, ou seja, extrair do mundo daquele conjunto gigante de atributos, características que tem, aquelas que são necessárias para o sistema que está sendo programado. E definição de responsabilidade. Qual é a responsabilidade daquela unidade que está sendo abstraída? Quando a gente fala sobre orientação a objeto, outro tópico que a gente fala com bastante ênfase é a questão das unidades comportamentais, onde eu tenho junto estado e ações. Diferente dos procedimentos da procedural, onde eu tenho o procedimento e tenho que são as ações, eu tenho os dados que estão separados, eu tenho que passar os dados para dentro do procedimento, da função, para que ele faça alguma coisa. Quando a gente trabalha com unidade comportamental, os dados e os procedimentos eles estão juntos. Então, quando eu vou fazer alguma ação, a ação modifica os dados que estão dentro dessa unidade comportamental. Nós veremos que essa unidade comportamental vem de alguns conceitos básicos, que nós vamos estudar durante toda a disciplina de programação 1. Que conceitos são esses? O primeiro é o de classe, que é aquele conceito que engloba um modelo, ou seja, objetos que têm características em comum, a gente vai chamar isso de classe, e dessa classe, que é o que define quais são as características
dados e comportamentos que um objeto tem, nós vamos criar objetos reais. Esses objetos reais, também conhecidos como instância. E nós veremos que nós podemos fazer herança e polimorfismo, palavras que nós iremos estudar durante o decorrer da disciplina. Ok? Bom, e com isso a gente está finalizando a apresentação. Então nós temos geralmente nas apresentações a referência bibliográfica. Na referência bibliográfica, eu não citei elas aqui porque são extensas, mas a partir desta videoaula, vocês terão acesso no ambiente virtual de aprendizagem a essa apresentação, com mais detalhes, porque aqui eu reparti a tela, vocês estão me vendo aqui, e ao meu lado vocês estão vendo a apresentação mais resumida, que é apenas os tópicos que eu preciso conduzir para poder conversar com vocês. Mas na versão que vocês vão pegar, terá mais detalhes para vocês poderem estar estudando para as avaliações, para as atividades. Bom, com isso nós chegamos ao final da nossa videoaula 01. Espero que vocês tenham gostado. Nós nos vemos em uma próxima videoaula. Até mais!